lidar com o luto, tá? No Salmo 116, 15, a palavra do Senhor diz que Deus, que é preciosa, presta bem atenção nisso. No Salmo 116, 15, a palavra do Senhor diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deixa eu esclarecer algo aqui em o nome de Jesus. Pastora, Deus não sente a morte dos seus santos? Sente. Pastor, explica para mim esses Salmos 116, 15. A melhor forma que eu tenho para explicar é que, vamos supor, ele tem um batalhão de soldados. E quando parte alguém do Senhor, alguém que é salvo, Deus diz assim, olha, partiu nesse momento um soldado precioso aos meus olhos. É isso que eu quero dizer com esse versículo. Então a senhora está dizendo que Deus sente a morte de um justo, de um santo? Sim. Se vocês me perguntarem mais um pouquinho, pastora, por que existe a morte? Vamos lá. Em primeiro lugar, por causa do pecado de Adão. Por um homem só, gente, presta atenção, entrou o pecado no mundo. A senhora está dizendo que se Adão não pecasse, presta atenção, era para a gente viver eternamente. Entrou o pecado com a desobediência, com a curiosidade, com seguir os instintos, seguir os desejos, seguir as vontades. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos 5 sentidos. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente vê, ouve, fala, pensa, sente, deseja. Porque nem tudo é de Deus, não é? E aí, Adão e Eva, né, cederam à tentação e caíram. E quando eles caíram, eles conheceram a morte. E ali Deus fala também ali que aquilo, o que é pó, volta ao pó. Pastora, a morte é o quê? A morte é morrer. Agora, vamos explicar uma coisinha aqui. Desde que você nasceu, você vem morrendo aos pouquinhos, é que você não percebe. Vamos supor, eu tenho 60 anos. Já são anos que foram embora. Então, gente, o que é morrer, pastor? É cessar de viver. Morte é morrer, é cessar de viver. É a interrupção definitiva de um organismo. Vamos lá. Pastor, o que morre? O seu espírito não morre. Presta atenção. O seu espírito, o meu espírito é eterno. Morreu o teu corpo. Pastora, por que a gente sente tanto a falta de alguém que morre? Explica isso para mim, por favor. Porque nós somos muito alma. Entenderam? A Bíblia diz, ela nos ensina que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O problema, quer dizer, não é problema, a bênção, a grande dificuldade de eu e você lidarmos com a morte é que a nossa alma, ela se apegou àquele pai. Ela se apegou àquela mãe, gente, presta atenção nisso. Ela se apegou àquele marido, àquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele neto. E às vezes não precisa nem ser gente de sangue. Eu lidei com pessoas que quando o melhor amigo, o amigo ou a amiga faleceram, foi um processo de luto. Então é a nossa alma.
É por isso que nós temos que trabalhar a nossa alma hoje a respeito da morte. Mas por que, pastor, isso? Eu não estou entendendo. Porque a Bíblia diz que todos morrerão. A Bíblia diz o quê? Que ao homem cabe a ele morrer. Que o que é pó, essa casa aqui é terrena, gente. Ela é da terra. Esse corpo aqui, ele não foi feito, embora Deus trabalhou com ele, presta atenção nisso, mas esse corpo é terreno. O que é do pó veio do pó. Então, quando uma pessoa morre, pastora, como que é? É tão incrível a vida, né? Porque mesmo quando a pessoa morre, que ela é enterrada, não sei se você sabe, mas o cabelo continua crescendo, as unhas continuam crescendo. É algo milagroso a vida de um ser humano. Quero que você saiba disso. Por isso que é dado apenas a Deus o direito de tirar uma vida, de permitir que essa vida saia. Não é permitido ao ser humano algum tirar uma vida. Então, quando uma pessoa, Deus, chegou a hora dela, por quê? Porque o salmista ele diz clarissimamente que todos os nossos dias estão escritos no livro. E quando chega essa hora, a gente não pode lutar mais. A gente não pode lutar mais, a gente não pode fazer nada. Mas o problema, como eu estava falando, é o apego da minha alma com aquela alma. Vocês podem ver que a cultura oriental, eles têm facilidade para trabalhar com a perda, com a morte. Por quê, pastora? Porque desde que eles nascem, eles são ensinados. Mas, pastora, então o que falta para mim e para a senhora? Eu fiz isso, por isso que eu quero passar para vocês. Quando eu perdi o meu pai, eu entrei numa depressão. Então vamos falar aqui agora para vocês irem aprendendo o que acontece quando uma pessoa perde alguém. Então ficou ensinado aqui que se nós fôssemos somente espírito, nós lidaríamos muito bem com a morte obrigada. Mas por que nós não lidamos profundamente bem com a morte? Porque nós somos um espírito que possuímos uma alma. São os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. É isso aqui que entra. É esses 5 sentidos. É esse coração apaixonado. Não é? Mesmo depois que eu aprendi a trabalhar com a morte, deixa eu falar isso para vocês. Eu tenho um desespero até o enterro. Primeira coisa, quando um filho meu vai embora, geralmente ele chega e se despede de mim, em sonhos, em visões. Quando ele é muito apegado a mim, claro, foi muito apegado. E ele se despede. Eu ouço a voz dele. Então, por exemplo, eu ouvi o George William, eu ouvi a Kátia Schoenborn, quando ela chegou para mim e falou assim, pastora, pastora. Então, vários deles eu ouvi. E até o enterro do meu filho, eu sou uma pessoa que eu sofro ainda, desesperadamente. Mas quando é que a senhora melhora? Vamos supor, se eu for no cemitério, eu chego, tiro toda a roupa do pé à cabeça, ponho para lavar, tomo aquele banho do pé à cabeça, me unjo. É quando eu enterro o filho. Eu enterrei o filho, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus trouxe isso ao meu espírito. Ele não é mais meu. Quando eu enterro, quando eu jogo uma terra, quando eu jogo uma flor, ou então não preciso fazer nada disso, quando eu me despeço. Passou o enterro, eu sou outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Mas por quê?
Porque eu fui trabalhar a morte dentro de mim. Sabe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive que trazer isso para a minha vida. Estou falando de mim. E aí cada um de vocês vão trabalhando isso dentro de vocês que vai ajudar. Enquanto a pessoa está no velório, está aquilo tudo acontecendo, eu estou em desespero. Mas depois que a pessoa fechou o cemitério com a pessoa, eu sou outra. Mas nem sempre foi assim. Então, existem fases do luto que eu passei por isso aqui. Então, se você está passando por luto, você vai saber se é normal ou se não é. Pastora, existe, presta bem atenção nisso. A boa notícia que eu quero dar é que a morte foi conquistada por Cristo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse vindo e não tivesse morrido por mim e por você, a morte seria eterna. Mas e agora com Cristo? Lembra do que ele falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, a partir de Jesus, o último inimigo a ser vencido por Jesus, qual foi, pastor? A morte, ele venceu. Então, todos nós aqui somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando ele vier, presta atenção nisso, aqueles que morreram em Cristo, num abrir e piscar de olhos, eles vão voltar a ter esse corpo aqui, a alma vai entrar no corpo. Não importa, gente. Antes que vocês me perguntem, se o corpo foi jogado, foi virado cinza, a cinza vai ter que devolver, o mar tem que devolver, a montanha tem que devolver, o cemitério tem que devolver, a água tem que devolver. Mas como, pastora? É milagre. É sobrenatural. E aí essa pessoa vai ter esse corpo, mas não abrir e piscar de olhos também. Ela vai receber o corpo de glória, o corpo que o céu tem, e ela vai subir com Jesus. E se nós, pastora, quem é que não morreu na Bíblia? Enoque não morreu, foi arrebatado, não é isso? Elias foi arrebatado. E a Bíblia também fala que haverá os santos que não morrerão, mas serão transformados num abrir e piscar de olhos. Como eu e você não sabemos se a gente vai participar só do arrebatamento, vai participar do arrebatamento, ou se esse coração aqui vai parar hoje ou amanhã cedo, a gente já tem que dormir preparado. É o que a cultura oriental faz com as suas crianças. E eles enfrentam a morte melhor que a gente. A cultura ocidental tem muita dificuldade de lidar com a morte. Pode estudar isso para você ver. Isso é cultural mesmo. Então, e a nossa alma, ela se apega. Mas eu preciso falar de algumas fases que a gente passa, e é normal, tá? Quando Deus nos leva, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um netinho, um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho. A primeira coisa, pastor, a pessoa tem que viver o luto dela. A coisa mais errada que a gente faz, e isso os judeus também, mas os judeus ainda não são tão preparados como os orientais, pastor. Eles ainda sofrem muito, eles são muito apegados. Mas é porque também tem um outro lado, eles acreditam, né, na reencarnação, tá? Bom, vamos lá. Nunca chegue para uma pessoa que acabou de perder alguém e diga assim para ela, chora não. Essa é uma das coisas que você não deve fazer. Pastor, a pessoa acabou de perder alguém e ela está sofrendo demais. O que eu faço? Chega lá, abraça fortemente ela e diga, ó, tô aqui. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer bradar, brada. Pastora, é normal um cristão chegar diante de um caixão e dar um show? Abraão deu por Sara. Jacó deu por Raquel. É a força da alma, gente. É a força da paixão.
Entendeu? Não. Então, a dor da pessoa naquele momento, você tem que respeitar. Abraça a pessoa e fala, chora, grita, berra, tô aqui. O que você tá precisando? Olha, tô aqui. Você não fala assim pra pessoa, tô aqui. E fica ali só em oração, deixa ela viver o luto dela. Pastora, durante o luto, existem fases que a pessoa passa. Eu passei. Negação e isolamento. O que é isso, pastora? Quando a pessoa fica sabendo que a pessoa morreu, esse ente querido, essa preciosidade para nós, eu dizia assim, não, ele não morreu, não. Então é algo que a pessoa, ela nega para si mesma. A gente nega. Não é possível. Não morreu, gente. Meu pai não morreu. É assim que eu falava. Meu pai não morreu. Mas é mentira minha. Porque eu já tinha visto. Meu pai faleceu às 2 horas da tarde. E eu já tinha visão aberta naquela época. Com 10 anos de idade, minha visão era muito aberta. Eu já tinha visto um caixão na sala da minha sala. Verdade, pastor. Em nome de Jesus. Que eu não estou mentindo. E eu tinha uma outra religião que eu não quero entrar em detalhes aqui. E quando eu cheguei lá e falei para eles, eu vi um caixão na minha sala. Eles olharam e disseram, sim, você não está errado. Tua casa vai precisar muito de você. Com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Verdade, sim. Resultado. Quando 2 horas a enfermeira bate na porta, não sei um pouquinho mais, que diz que ele estava bem e que precisava de alguém ir lá, ele estava no hospital chamado Nossa Senhora de Fátima, em São José dos Campos, naquele momento que ela fala, eu enxergo o caixão. E eu falo, mãe, ele está no caixão. Ela falou, fica quieta, menina, não fala nada. Naquele momento, eu entrei no meu quarto. Falei, não, ele não tá. Mas quando a minha mãe, a família chega chorando, e principalmente quando chega aquela urna fechada e lacrada, porque caiu aquele óleo fervendo na cabecinha dele, então não tinha nada aqui praticamente. Então eles colocaram um isopor e encheram de gases, fizeram o bonequinho dele, e a gente só viu o peito dele quando o caixão precisou ser aberto. Entende, não? Eu comecei a negar. Quando eu não vi o rosto dele, eu comecei a negar, não é meu pai, não é meu pai, não é meu pai. E eu comecei a me fechar, trancar no quarto. Quando eu não aguentava o quarto, eu saía e ia para casa da família. Saía assim, andando em desespero. Então a pessoa, ela pode se trancar dentro de um quarto, como ela pode sair andando. Embora eu já tinha tido a visão. Olha como a morte é forte, quando a nossa alma é muito ligada com a outra. Então a primeira coisa, a fase do luto, a primeira coisa é negação e isolamento. Não morreu, não acredito, não aceito. É uma forma da gente se proteger. Deu para entender? Às vezes vocês podem me perguntar, pastora, mas eu choro por ele. Não, você não chora por ele nem por ela. Você chora por você mesmo. Você chora pela falta que você sente dele ou dela. Por quê, pastora? Porque ele ou ela está muito bem, obrigada. Entendeu ou não? Segundo ponto. O segundo sentimento que você sente é raiva. Raiva? Eu senti muita raiva. Eu me isolei e eu senti muita raiva. Você fica meio assim fora de si, agressivo, não aceita ajuda. Você fica agressivo, nervoso, esquisito da cabeça. As pessoas querem te ajudar, você não aceita. A pessoa só pergunta como é que você tá. Você não sabe como que eu tô? Entendeu? É duro isso, essa fase. Só quem já passou é que sabe mesmo, tá, gente? Então eu fiquei muito agressiva. Por que Deus fez isso? Foi aí que eu pequei contra Deus. Eu já pedi muito perdão para ele, sabe? Ai, Senhor, por que ele? Ai, Senhor,
Por que não? Tem tanta gente que não presta nesse mundo. Por que ele, Senhor? Pessoa tão boa, né? Por que ele? Por quê? Por quê? Então aí você fica com muita raiva, você fica nervoso, você fica agressivo. Deu para entender, não? Outro lado, e é triste esse lado também. Então, é normal no luto, pastor? É normal, tá, gente? E o terceiro, e também você passa pela fase da barganha. Aí eu me trocaria por ele. Mas é mentira, você não trocaria nada. Senhor, eu faria qualquer coisa. Eu seria crente. Traz ele de volta. Ele está ali na sala, mas o senhor pode ressuscitar ele. O senhor pode dar um rostinho novo para ele. O senhor pode fazer qualquer coisa. Olha, eu me troco por ele. Mentira, filha, você não troca nada. É a fase da barganha. Eu podia ter feito isso, eu não fiz. E aí, gente, a gente começa, por que eu respondi pro meu pai? Por que eu fiz carinha feia para ele? Por que quando ele pediu aquele café eu não fiz um bolinho? Olha para vocês verem o que uma pessoa enlutada passa. Então ela se acusa, pastora, também. Então tudo isso é normal. É que a pessoa tá assim, ó, né? É isso aí. A fase da barganha. Depois tem uma outra. A fase da barganha é quando ela negocia com ela e com Deus. Ela quer a ressurreição, ela quer a pessoa de volta, ela quer achar que ela quer dizer o seguinte: amanhã eu vou acordar, e não é isso. Então tem gente, irmãos, porque quando a gente perde alguém, a casa da gente fica tão cheia, as pessoas ligam tanto, aparece gente que você já viu e nunca viu, você fica anestesiado. Até uma semana, 15 dias, ou para estourar um mês, eu fiquei anestesiada. Outra fase dura é quando a anestesia acaba. É, pastor? É. Por quê, pastor? Porque aí você já passou pelo isolamento, pela raiva, pela barganha, aí você entra em depressão. A senhora conheceu a depressão demais da conta. Eu conheci a depressão por anos. Eu conheci a depressão dos 11, quase 12, quando o papai se foi, até eu conhecer o Senhor Jesus, aos 16 anos, 17 anos. Quando é que a senhora foi curada? Quando eu entro num cemitério, porque eu ia 3 vezes por semana, olha que coisa absurda, gente. Eu ia 3 vezes por semana, por quê? A depressão da senhora, a minha depressão foi patológica. O grande problema, o luto não é problema. Você precisa passar pelas fases do luto. O problema é quando o luto vira patológico. E eu enfrentei tudo sozinha. Literalmente sozinha. Eu não tinha com quem me abrir. Se eu chorasse perto de mamãe, a coisa piorava. Se eu chorasse perto dos filhos, dos irmãos, a coisa piorava. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa quando ela está de luto é dizer: me atenda, me ajuda, por favor, estou aqui. Pede socorro. Entendeu? E aí, resultado, eu cheguei no cemitério do Avari, que é onde papai tinha um pedaço de terra lá. E eu cheguei para conversar com ele, para pedir a bênção dele, para conversar com ele, olha só. E de repente, falei: pai, senhor, me faz uma falta. Eu não sei o que eu estava falando, e uma voz gritou dentro de mim: eu sou o teu pai. Eu olhei para todos os lados, não tinha voz alguma. A partir de hoje, foi assim a palavra, a frase, a partir de hoje, eu sou o teu pai. Estava começando aí na igreja, começando. Isso foi em 1975, quando o papai faleceu, 75, 79, mais ou menos assim. Então, o resultado, eu não me lembro bem datas, tá, gente? Eu peço perdão se eu errar aí.
desde esse dia. Acredite se vocês quiserem. A família foi lá, limpou, cuidou. Eu nunca mais voltei em cemitério. Não teve vontade, não. Resultado, nós estamos falando da morte hoje, tá, filha? Daqui a pouco te ajudo nesse sentido. É que senão me perco aqui, tá? Peço perdão. Nunca mais eu voltei em cemitério. Deus não permitiu. Vocês estão entendendo? Quando eu saí dali, já saiu como? Curada. Só fui curada onde? Dentro de um cemitério. Quando Deus quer agir na minha vida e na tua, filha, Ele vai fazer o que Ele quiser. Usar quem Ele quiser. E eu estou profetizando que eu estou sendo um instrumento de cura para muitos de vocês. Mas quando eu saí dali, eu sempre gostei de ler. Eu comecei a estudar sobre a morte. Foi aí que me ajudou. Vocês estão me entendendo? Eu comecei a estudar tudo sobre a morte, o que a palavra fala, como ela surgiu, patati patatá, um pouquinho de cada coisa. E eu fui entendendo as coisas. Então, eu estava numa grande depressão. Só fui curado de depressão dentro do cemitério. Resultado. A depressão é o que, pastor? Você entra num grande sofrimento, você chora copiosamente, você chora alto, grita, você entra em desespero, você se isola, você não tem dia que você não quer ver amigo, família, você não aguenta nada. Você entra numa tristeza profunda. É preciso passar essa fase? É preciso viver essa fase da depressão? É. Tem alguns que passam. Mas tem um quinto estágio que é a aceitação. Foi o que aconteceu comigo naquele cemitério. E depois que eu comecei a estudar principalmente. O que é isso, pastor? A fase da aceitação. Eu comecei a viver pacificamente com a morte, com a perda do meu pai. Ali eu comecei a lembrar do meu pai, mas não com choro, com grito, com depressão, com desespero. Eu comecei a me lembrar do meu pai com saudade. Ainda chorava? Chorava. Se a senhora falar assim profundamente dele, a senhora ainda chora? Choro, mas não é todo dia, toda hora, toda semana como eu estava. Por exemplo, tem uma música do Fábio Júnior que é difícil para mim. Eu acho que para qualquer filho que teve um pai bom, que é aquela música dele, Pai. Entende? Ouvi aquela música Pai Adotivo, que ele gostava muito. Linha do Horizonte, que ele gostava muito. É difícil para mim quando alguém fala do Botafogo, do Santos, porque ele gostava muito. Mas eu me lembro sem esse desespero. Então, o que é a última fase, que é a melhor delas, para mim, né? Foi a aceitação. A aceitação significa aceitar conviver pacificamente com a perda. Se lembrar com carinho, saudade, ser grato. Gente, eu me lembro do meu pai com muito carinho, com muita saudade. Eu sou tão grata pelo pai que eu tive que vocês não têm noção. Então, quando começa a sua cura? Quando você começa a viver isso. Entendeu? Não. Então, por um dia tê-lo e compreender que é preciso seguir em frente. Então, eu segui em frente, não doente, mas curada. Eu fui curada dentro de um cemitério por Deus, por Jesus, pelo Senhor Espírito Santo e segui em frente. E nunca mais voltei no cemitério. Nem para colocar flor. Não, nada disso.
Nada disso. Isso tudo é coisa que a família faz ainda hoje. Eu não faço isso. Vocês estão me entendendo? É normal essas fases do luto, pastor? Pode estudar até diante de psiquiatras, de psicólogos, que é normal. É preciso seguir em frente. Então, qual é a palavra que eu daria hoje? Quantos minutos nós já temos, filha? É trabalhar... 35 minutos já. Então, é preciso trabalhar dentro de mim, de você hoje, que eu posso estar aqui com vocês hoje, lindamente. Mas amanhã cedo eu posso não estar. Quando Deus chama alguém, a trombeta tocou para ele. O anjo veio buscá-lo. Os céus recebeu uma preciosidade. Então, a primeira coisa que eu queria falar para alguém de vocês aí, que pode estar sentindo muito a falta de alguém falou para mim assim, em particular: pastora, toda quinta-feira, acho que é isso que você me falou, não me lembro, anjo. Toda quinta-feira ele vinha almoçar comigo, ou tomar um café comigo, não me lembro. Toda quinta-feira esse horário, sabe o que você faz? Ao invés de ver ele chegando, você vai ver um anjo chegando e dizer: olha, eu vim no lugar dele, ele está muito bem, obrigada. Ela está muito bem, obrigada. Quando é que a gente aceita a morte? Saber com quem a pessoa foi, com quem ela está, a quem ela pertence. Isso me ajudou muito a me consolar, ainda mais. Ele foi para Deus, ele era de Deus. Quem é de Deus anda com Deus, partiu com Deus. Agora é bom a gente explicar uma coisa muito importante aqui. Saudade você sempre terá, principalmente no dia do aniversário, no dia de um pai, no dia de uma mãe, no dia do aniversário da pessoa. É normal, pastora? É. Isso, parabéns. Parabéns. Pastora, quando uma pessoa morre, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Presta atenção, a pessoa morreu, ela fazia parte dentro da tua casa. Morreu o marido, morreu a esposa, morreu um filho de dentro da sua casa. Presta atenção. Enterrou a pessoa? Sim, tá. Tire todas as roupas dela. Tire aqueles móveis, muda de quarto, ou doa, ou vende, compra outro. Irmãos, eu aconselhei esposas que quando perderam o marido, a relação foi tão forte, foi tão profunda, foi tão enraizada, foi tão poderosa, que eu aconselhei essas pessoas, dentro da casa, se puder, dentro da casa, vai para outra casa e vai reconstruir tua vida. Pastora, mas e se a pessoa, Deus abençoe todos vocês aí, tá? Um grande beijo, gratidão. Mas e se a pessoa não pode mudar de casa? Aquela casa é dela própria. Pode vender, pode alugar aquela casa e ir para outra. Mas se por acaso não tem jeito, muda a pintura, tira. O que a senhora quer dizer? Que é fundamental vocês fazerem isso. Tira tudo que é da pessoa de dentro de casa. Irmãos, na roça, eu não sei o que Deus deu para aquele povo, porque aquele povo é muito inteligente. E é um povo inchadinha, né? A maioria não tem estudo como nós. A pessoa morreu, irmãos. Eles cobrem foto, cobrem espelho. Quando a pessoa é enterrada, eles tiram tudo daquilo ali. Eles tiram roupa. A roupa, pastora, de alguém da minha família, eu vou usar. Não faz isso, não. Em primeiro lugar, eu vou te ensinar uma coisa importante. Eu não uso nada de quem já morreu. Não, eu não. Tira, doa. Porque se você ficar com essa roupinha no corpo, mesmo que seja um ungido, mesmo que seja a pastora Solange, a pastora Flávia, você vai se lembrar dela. Você não vai se curar. Você já passou uma perda tremenda. Quando o papai faleceu, disseram para mim assim: o
Quem quer ficar com uma coisinha dele aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali? Ah, eu não sei, uns lutaram pelo relógio, outros queriam a jaqueta. Eu falei, eu não quero nada. Eu só quero guardar ele aqui. Fica com essa foto. Não, não quero. Vamos pôr a foto dele no quadro. Não quero. Não gosto disso. Irmãos, os mais velhos, as pessoas da roça, eles diziam o seguinte, eu acho tão forte isso, mas eu preciso falar. Quando a gente falava da pessoa, ele falava assim, ele não te pertence mais. Ele já passou a porteira. Deixa ele com Deus. Tirava-se tudo do quarto, da casa, muda tudo de lugar, sabe? Se você não pode sair da casa, faz tudo diferente que você puder. Porque você tem uma fase para viver o luto. Lá na roça, o luto durava 1 ano. Depois passou a durar 6 meses. Hoje, um luto é 3 meses. Hoje, um luto não passa mais que 3, 6 meses. Mas vamos jogar 1 ano. Se deu 1 ano, a pessoa não mudou um quarto, não mudou uma casa, não se levantou, não está conseguindo viver a própria vida, eu vou te garantir com toda a certeza do meu coração para vocês que esse luto virou patológico. Essa pessoa necessita pedir uma ajuda espiritual, um aconselhamento, uma terapia, um psicólogo. Por quê, pastora? Porque existem casos que a pessoa vive pelo resto da vida. Ela não consegue sepultar a pessoa. Sepulte os seus mortos. Eu sepultei meu pai. Se faltar mais alguma coisa que Deus me revele hoje ou amanhã, eu estou trabalhando com vocês, não estou trabalhando comigo, com a gente. Eu vou sepultar. Sepulta o seu filho. Pastora, se perdeu um bebê, os judeus, os árabes, eles não falam da gravidez até o 3º mês, 4º, 5º, 5º mês. Porque eles falam assim, ó, se Deus não quis. Vingou é para eu cuidar. Vingou é para eu cuidar. Não vingou, Deus não quer mais. Eu já ajudei mãe a enterrar o seu filho. Mesmo depois de 1 ano, 2 anos. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Começa a pensar. Pastora, amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Eu vou parar aqui. Trabalhar o luto dentro de nós. Precisamos trabalhar o luto, precisamos trabalhar a morte dentro de nós, precisamos nos preparar. Porque para morrer só basta estar vivo, gente. Quando chegar a nossa hora, chegou. Amanhã eu quero falar algo mais aqui. Eu estava querendo falar alguma coisa a mais, mas eu estou sentindo que vai ficar longo. Aí vocês não poderão não entender bem. Se possível, assista de novo. Compartilhe o máximo. Ajuda a pastora.